Olá, é com alegria que mais uma vez nos reunimos para uma tarefa no âmbito da doutrina espírita e com gratidão eu me dirijo a cada um de vocês que de forma gentil, fraterna, permite que eu adentre no ambiente doméstico de vocês através das plataformas digitais. Recebam então o meu abraço, a minha saudação para mais este encontro em torno das palavras do Mestre Jesus, a quem tanto queremos. Hoje nós vamos analisar de forma mais cuidadosa o capítulo 16, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas como sempre fazemos, antes a nossa prece, endereçando a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo que existe no universo, inteligência suprema, infinito amor, bondade e justiça. Toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento pelas dádivas e bênçãos inúmeras, imensas, que recaem sobre nossas vidas. Os dons da saúde, da paz, da segurança, do equilíbrio, da vida familiar, do trabalho com o qual angariamos o nosso sustento, o sustento dos nossos queridos, os amigos que nos enchem de alegria e tornam a nossa vivência mais leve, mais feliz. Agradecer por todas as oportunidades que temos tido, inclusive em especial por este dia, por este momento em que nos é permitido dedicarmos alguns minutos da semana a uma reflexão sobre temas de tamanha importância para que compreendamos as verdades eternas da vida, da lei divina, sem as quais não conseguiremos caminhar de maneira segura rumo à nossa redenção espiritual, em direção ao reino dos céus prometido por Jesus, cujo alcance depende do esforço individual, da luta de cada um de nós, no sentido de gradativamente irmos nos tornando criaturas melhores, mais fraternas, mais caridosas, mais amorosas. A Jesus, o Mestre querido também, a gratidão por ter nos legado este guia para a nossa vida, para a nossa felicidade. E como sempre aos bons espíritos também agradecemos, que nos acompanham, que nos observam, que nos auxiliam dentro das suas possibilidades, porque muitas vezes, a despeito das inspirações positivas que recebemos, nos deixamos ainda arrastar pelas nossas imperfeições, permitimos que ainda se manifestem o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa ambição desmedida, e agindo assim, certamente acumulamos para nós mesmos dificuldades com as quais teremos que lidar em algum momento, nesta existência ou em existência futura. Então, a esses devotados e amorosos amigos, o nosso muito obrigado. E que nesses instantes em que aqui estaremos, possam eles também nos amparar, nos intuir, auxiliar para que a nossa compreensão se faça plena e que tais ensinamentos fixem-se em nossas consciências e em nossos corações. Que assim seja.
Então, como já foi dito, hoje nós teremos para a reflexão o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então é um capítulo que trata de temas muito interessantes e muito importantes, quais sejam a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, seguido, como sempre, das instruções dos Espíritos. Então é interessante que neste capítulo o Allan Kardec iniciou com uma sequência de passagens do Evangelho, de diversos evangelhos, do Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Marcos, mas principalmente do Evangelho de Lucas, né? Então ele começa com a passagem em que Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui como uma entidade das religiões antigas, né, que representaria a riqueza, os bens materiais. Então, a lição aqui trata exatamente da impossibilidade que Jesus declara de que o indivíduo, ao mesmo tempo, tenha a sua conduta guiada por uma fé em Deus, o Deus Pai, o Deus Criador, adorando simultaneamente ao Deus da riqueza, ao Deus do dinheiro, né? E claro que se nós ficarmos apenas nesta afirmação, sem buscar a profundidade do ensinamento do Cristo, vai se tornar muito difícil essa compreensão, ou poderemos ser levados a conclusões equivocadas, no sentido de que se nós amarmos a Deus, nós não podemos ter dinheiro, não nos é permitido ser ricos ou algo do gênero, né? Então, ao longo aqui da análise que nós faremos, nós vamos entender que efetivamente não foi este o sentido exato que Jesus imprimiu ao seu ensinamento. E aí, na sequência, essa passagem então está em Lucas, né, no capítulo 16, e na sequência então vem a outra passagem. Então aproximou-se dele um mancebo, um jovem, e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Lucas, capítulo 18 e Marcos, capítulo 10. Então, vejamos aqui alguns aspectos importantes, né? O jovem que se dirige a Jesus o chama de bom mestre. E Jesus faz uma observação interessante, dizendo que por que você me chama de bom? Bom, só Deus o é. Então ele não aceitou a titulação, né, de bom, mas não disse nada com relação a mestre. Não negou que de fato é um mestre para a humanidade, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que guia. Então ele aceitou a designação de mestre, apenas não aceitou a de bom, né? Depois responde ao moço que se ele queria de fato alcançar a vida, né, ou alcançar a felicidade como uma condição permanente do seu espírito, se fazia necessário que ele observasse os mandamentos. E aí o rapaz pergunta, mas quais mandamentos, né? Então Jesus é explícito aqui: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho em falso, honrarás a teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Evidente que quando nós refletimos sobre este mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, todos os demais estão, de certa forma, nele contidos ou compreendidos. Por quê? O não matarás, não cometerás adultério, é exatamente a expressão de não fazer ao outro nenhum mal, não provocar nenhuma situação que para o outro represente dor, sofrimento, perda, né? Então, amar ao próximo como a nós mesmos significa fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas Jesus deixa claro, então, quais seriam os mandamentos. E o moço então diz, olha, desde que eu alcancei uma certa idade e que tenho uma compreensão das coisas, venho buscando agir da maneira como o Senhor disse aí, venho buscando cumprir esses mandamentos. Então, o que me falta ainda, não é? Já que, segundo a autoavaliação daquele moço, ele estaria vivendo de acordo com esses princípios de lei divina, da lei divina, não é? E aí Jesus diz, bom, já que você vem agindo assim, então, se queres ser perfeito, curiosa essa palavra, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. Vem e segue-me. Então vejam, pode dar a impressão que Jesus teria nessa conversa estabelecido um princípio de que a única condição para se alcançar o reino dos céus, a vida eterna, um estado de sublimidade da alma, de felicidade da alma, se faria necessário a pobreza, né? Não possuir de maneira alguma bens materiais, bens terrenos. Quando não foi isso que Jesus quis dizer. A lição que ele quis transmitir ao moço é que, a despeito dele se considerar já capaz de cumprir com aqueles mandamentos de não matar, de não cometer adultério, de não dizer um falso testemunho contra alguém, né, de não roubar, ele ainda não tinha em seu coração o sentimento verdadeiro e puro da caridade para com o próximo. Por quê? Porque ele ainda se mantinha excessivamente apegado aos seus bens materiais.
A lição diz que ele era um jovem que tinha muitos haveres, tinha muitos bens. Então ele não se sentia ainda capaz de renunciar a essa riqueza, renunciar a essa fortuna em favor de uma vida plena de amor, de caridade, de fraternidade. Então, não é a questão da riqueza aí que significa um obstáculo para a felicidade, mas o apego excessivo aos bens materiais. Essa é a primeira reflexão que nós devemos fazer, não é? É evidente que nós vivemos num planeta material, portanto, é indispensável que nós busquemos os meios para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação, para a nossa vestimenta, para o nosso abrigo, enfim, para a nossa segurança. É indispensável, não há como viver na Terra sem um mínimo de recursos materiais. E existem pessoas que os têm em maior expressão e outras em menor expressão. A gente já vai ver um pouquinho ali na frente esse aspecto da desigualdade das riquezas. Mas o fato é que todos nós que aqui estamos vivendo na Terra precisamos de bens materiais. Então, não poderia ser este um elemento que determinaria ou não a nossa possibilidade de ascender aos planos espirituais superiores. O que vai determinar efetivamente este progresso espiritual é a nossa conduta, é a nossa capacidade de, na nossa vida de relação, agirmos sempre pensando em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esta é a chave, não é um segredo porque Jesus o explicitou, mas este é o caminho e o único caminho capaz de nos levar à vida eterna, de nos levar ao reino dos céus, a nossa conduta. Agora, a questão da riqueza, por que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, também temos que entender aí. Primeiro a questão do camelo, da agulha, né? Isso já foi falado em outros momentos. Jesus jamais poderia usar uma imagem tão fora de qualquer racionalidade, né? Óbvio que o animal, o camelo, não passaria por um buraco de uma agulha, mas vamos lembrar que no idioma antigo as palavras tinham às vezes sentidos diferentes, né? Então, como as cordas, os cordões que eles usavam para amarrar os barcos, para amarrar as cargas nos animais, eram feitos exatamente com o pelo do rabo dos camelos, então a mesma palavra era usada para designar estes cabos, esses cordões do próprio animal. Então, o que Jesus quis dizer é mais fácil passar um cordão grosso pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Por quê? Porque essa dificuldade em relação ao rico entrar no reino dos céus. Quer dizer que todo pobre entra no reino dos céus? Não. Né? Nem todo rico está excluído do reino dos céus, como nem todo pobre está automaticamente admitido no reino dos céus. A questão não é a presença ou a ausência da riqueza, mas para o rico é sempre mais difícil, porque a riqueza exatamente ela exacerba em nós espíritos ainda inferiores, ainda comprometidos com as condutas equivocadas do passado, em que ainda se apresenta de forma muito intensa o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A riqueza, ela exerce uma atração muito grande, que faz com que estes maus pendores que nós ainda trazemos sejam estimulados, sejam como que atiçados. Então, a pessoa que vive em riqueza, ela está muito mais propensa a se deixar levar por essas condutas baseadas no orgulho, no egoísmo, né? De querer
sempre e cada vez mais somente para si, de se considerar superior aos demais, de não ver limites na sua ambição. Isso é que torna difícil para o rico entrar no reino dos céus. Mas a riqueza em si mesma, de maneira nenhuma, poderia ser um obstáculo intransponível para a elevação espiritual. Fosse assim, Deus não a teria colocado na terra. Deus jamais imporia às criaturas humanas uma condição que elas não teriam condições de superar, né? Algo que elas estariam fadadas inevitavelmente ao fracasso moral. Não é? Então, se Deus coloca a riqueza na terra, é porque ele tem um propósito, há uma finalidade para a riqueza. E aí vem então, na sequência da lição, a passagem que trata preservar-se da avareza, não é? Em que Jesus estava ali no meio das pessoas e vem alguém até ele e diz assim: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Importante essa frase, né? Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Passagem que está no Evangelho de Lucas. Então vejamos aqui, quando Jesus é abordado pelo homem, pedindo para que ele interceda na partilha da herança, o que o movia, e Jesus percebe isso, não era um sentido de justiça, mas ele estava sedento, ávido por também colocar as mãos naquela riqueza que o pai havia deixado aos filhos, Então, Jesus diz, olha, não cabe a mim este tipo de decisão, isso é um assunto de vocês, resolvam entre vocês, Mas vejam, preste atenção, Se você não está sendo motivado por um sentimento de avareza, de cobiça, de cupidez, porque o homem, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ora, como não depende dos bens que ele possua? Se nós falamos no início que a vida material na Terra nos impõe a necessidade de obter os meios da nossa sobrevivência. Nós precisamos dos bens materiais. De novo, nós voltamos na questão que não é a riqueza em si, mas a maneira como nós
lidamos com a riqueza, a maneira como nós nos apegamos excessivamente ou não à riqueza, os comprometimentos morais a que nós possamos chegar em função dessa riqueza. Então, para nós vivermos uma vida equilibrada, uma vida justa, uma vida feliz dentro das condições que a Terra nos oferece, não é a riqueza o fator preponderante, é a nossa conduta, é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. É a maneira como nós entendemos a necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, independentemente se somos ricos ou não. Tá certo? Então o que ele está dizendo aqui é, o homem se viu diante de uma enorme fortuna acumulada com a colheita, vou construir asilos, celeiros maiores ainda, e vou passar a vida gozando essa riqueza. Só que naquela mesma noite ele iria desencarnar. Portanto, do que serviria todos esses cuidados, todo esse zelo, na medida em que ele não dedicou nada do seu tempo, nada do seu esforço para enriquecer-se espiritualmente? Então, o fato de sermos ricos na matéria não nos torna ricos perante Deus. É isso que Jesus diz no final aqui do verso, né? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é exatamente a capacidade de nós amarmos-nos uns aos outros. Amar a Deus através do amor ao próximo, através das práticas cotidianas, fazendo o bem. Sejamos nós ricos na terra ou não, isso não importa. Evidentemente que ser portador de riqueza material pode e deveria ser uma forma de nós multiplicarmos essa riqueza através das oportunidades de trabalho, gerando salário, não apenas dando esmola, não apenas através da beneficência material, não é? Então, o rico tem sim meios para se tornar rico perante Deus a partir de um uso digno, decente da sua riqueza. Mas isso vai depender de cada criatura, né? E vamos lembrar que essa condição também de riqueza e pobreza, ela é circunstancial, porque numa existência eu posso ter nascido na riqueza, na opulência, ou mesmo posso ter nascido com uma capacidade empreendedora, uma inteligência, um tino, que através do trabalho honesto, intenso, dos sacrifícios, me leva a alcançar uma riqueza, ou não, posso ter nascido numa condição de pobreza, de miséria, de precariedade de recursos, porque isso faz parte do meu processo evolutivo, faz parte das provas, das experiências pelas quais o meu espírito imortal precisa passar para aprender algo importante dentro dessa mecânica da evolução. Então, numa vida eu posso nascer rico, em outra vida eu posso nascer pobre. Isso é circunstancial, isso é passageiro, isso é temporário, isso não define a criatura. Estar ou não estar rico, estar ou não estar pobre, não define ninguém. É uma condição da existência que deve ser compreendida e aceita como manifestação da vontade de Deus em nossa existência e com a qual nós temos que lidar da melhor maneira possível, mas não é isso que vai ser o nosso meio de salvação. Pode ser o nosso meio de perdição, não é? Na medida em que nós, por revolta, por rebeldia, repudiemos a Deus e suas leis, ou por orgulho, por vaidade, façamos a mesma coisa, repudiemos a Deus. Mas o fato depende de nós, da nossa conduta, essa salvação, não do fato de termos ou não a riqueza,
né? Aí na sequência vem uma outra passagem interessante, que é Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu é um personagem, ele era o chefe dos publicanos lá em Jericó. Então vamos lembrar, os publicanos eram aqueles dentre os judeus encarregados pelo governo de Roma para fazer a arrecadação dos impostos. Então eram pessoas muito mal vistas na sociedade, não é? E o Zaqueu era o chefe dos publicanos lá em Jericó. Era muito rico, soube que Jesus vinha para a sua cidade e estava muito interessado em ver Jesus. Mas, pelo que conta a narrativa, ele era um homem de baixa estatura e não conseguia, em função da multidão que já se aglomerava para ver Jesus, ele não ia conseguir vê-lo. O que ele faz? Ele vai e sobe numa árvore, no caminho por onde certamente Jesus passaria, e fica ali aguardando. E quando Jesus passa, vê Zaqueu lá na árvore e diz: Zaqueu, apressa-te a descer daí, porque importa que eu me hospede na sua casa essa noite. E Zaqueu fica feliz e desce, vai arrumar tudo e de fato recebe Jesus e seus discípulos aquela noite na sua casa. E alguns, não entendendo a atitude de Jesus, ficam comentando: olha só, né, o Galileu vai lá jantar com aquele homem de má vida, que coisa estranha. Então fica aquelas conversas em torno da atitude de Jesus. E na casa de Zaqueu, então Zaqueu diz assim: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Vamos refletir então. Zaqueu se tornara um homem rico, como chefe dos publicanos, mas, entendendo a proposta do Cristo, o que é que ele faz? Ele diz: Senhor, eu vou pegar a minha fortuna, vou dividi-la, e uma parte dela, uma parte considerável dela, a metade, eu vou distribuir entre aqueles mais pobres, porque eu tenho bastante. A metade que me sobrará será ainda mais do que suficiente para que eu continue vivendo tranquilamente. Então, esse excedente eu vou compartilhar com aqueles dos meus irmãos que mais necessitam. E se alguém demandar contra mim, alegando que eu lhe causei alguma perda, algum prejuízo, eu me disponho a ressarcir essa pessoa em 4 vezes aquilo que ela estiver reclamando. Reconheço que errei e me proponho a indenizar a pessoa que se alega prejudicada pela minha conduta. E Jesus então diz: esta casa recebeu hoje a salvação. Por quê? Porque Zaqueu, sendo um homem rico, um homem que adquiriu fortuna, talvez não exatamente pelos meios mais honestos, entendeu que precisava mudar, entendeu que para a sua paz de consciência, para viver uma vida mais feliz, consigo mesmo, não perante os olhos da sociedade, não, porque eu acho que ele pouco estava se importando com isso, mas algo dentro dele começou a gritar para que ele mudasse a sua maneira de viver. E ele entende que para isso precisaria abrir mão de parte da sua fortuna em favor dos menos favorecidos. E Jesus então disse que naquela casa entrou a salvação e que o Filho do Homem veio para procurar e salvar aqueles que estavam perdidos de si mesmos, perdidos em relação à observância da lei divina, que já estava na lei mosaica, mas que os homens ao longo do tempo foram se esquecendo, foram se afastando, foram se preocupando mais com questões formais, com questões exteriores, com questões da liturgia, com questões das aparências, deixando de lado
estes aspectos fundamentais do ensinamento da lei divina, não é? Então, e depois nós temos na sequência a parábola do mal rico, que é aquela história também um tanto conhecida do homem, né, do rico que havia lá na cidade, que se vestia muito bem, que se alimentava muito bem, que cuidava muito de si mesmo, da sua aparência, do seu bem-estar, do seu conforto. E à porta do seu palácio vivia um mendigo chamado Lázaro, que nada tinha, que gostaria de receber as migalhas da mesa do rico, mas nada lhe era dado, né? E que estava coberto de chagas. Então provavelmente era um homem, além de pobre, doente, né, leproso. E aí ocorre que morrem ambos, morre Lázaro e morre o homem rico. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que um dos mortos ressuscite. Passagem também no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos do 19º ao 31º. Interessante também essa passagem, né, em que o rico só se ocupava dele mesmo, usava todos os seus recursos para o seu bem-estar, para o seu benefício, para a sua tranquilidade, para o seu prazer, para o seu deleite, não manifestando nenhuma preocupação, nenhuma sensibilidade para com o sofrimento daqueles que estavam muito próximos a eles e que, de repente, poderiam receber um mínimo que fosse da sua atenção, não é? Ambos morrem, o pobre Lázaro e o rico, porém vão para regiões espirituais diferentes. Lázaro vai para o seio de Abraão, então vai para as regiões felizes, e o rico vai para o inferno. Mais uma vez aqui precisamos ter cuidado, não é, com uma interpretação literal, para não cairmos naquele engano de que só porque era rico e pobre e doente, Lázaro automaticamente foi para os céus. Não, não é essa a questão. A questão é que provavelmente aquele espírito de Lázaro se encontrava numa expiação, num sofrimento muito grande, consequência de atos equivocados de outras vidas, e uma vez passado por esta experiência, sem se revoltar, sem reclamar, sem maldizer a Deus, aceitando com resignação, coragem e humildade
as imposições da lei divina, ele teria quitado as suas dívidas e, portanto, adquirido o merecido direito de dirigir-se para regiões espirituais mais felizes. E a mesma coisa em relação ao rico. Não é porque ele era rico que o seu espírito foi automaticamente para as regiões infernais. Foi porque ele não soube fazer uso da riqueza. Ele não soube usar a riqueza de maneira a, de algum modo, minimizar as dores e os sofrimentos daqueles mais necessitados que estivessem ao seu alcance. Então, na medida em que ele gozou plenamente, somente para si, de todo esse tesouro, de toda essa fortuna, perante os olhos de Deus, Deus estaria quites com ele, né? Então ele já obteve todos os benefícios, obteve todas as facilidades, obteve todas as alegrias. Uma vez que o espírito dele deixou a carne, não há mais nada a lhe pagar. Então é natural que, como ele foi alguém egoísta, como foi alguém orgulhoso, vaidoso, que vá para as regiões de dificuldades. Por quê? Porque ele nada fez que lhe concedesse um mérito para estar onde estava Lázaro. É isso que Abraão diz. Entre você e nós há um abismo, não é? Há uma distância que neste momento não pode ser transposta. Nunca será transposta? Não é verdade. Então, o espírito do rico terá que reencarnar para, em futuras existências, reparar a si mesmo, né? Reformular essa sua maneira de ser e de viver. Somente através destas alterações é que ele poderia, de fato, ir para o seio de Abraão após deixar a vida na terra. Então, esse abismo entre as regiões celestes e as regiões infernais é algo realmente, momentaneamente, impossível de ser transposto. É claro que há espíritos luminares que vêm às regiões trevosas em missão de auxílio, até de resgate, mas isso é um trabalho específico destes trabalhadores do mundo espiritual, né? Não é algo que qualquer espírito possa simplesmente fazer, né? Tem que ter uma condição para tal. Depois nós temos também a parábola dos talentos. Mas como a gente já está com um tempo relativamente longo desta exposição, nós vamos encerrar hoje por aqui e fica o compromisso, então, de numa próxima oportunidade darmos sequência, porque ainda há coisas muito importantes e muito interessantes para a nossa reflexão. Então, mais uma vez, a minha gratidão pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês, os meus votos para que nós façamos bom uso destes momentos, nestas reflexões, e na certeza da presença de Deus e de Jesus junto a cada um de nós. Um abraço a todas, a todos.